A paz de Deus, meus amados irmãos. Meu nome é José, sou natural de Campina Grande, na Paraíba, e hoje estou aqui para contar um testemunho que só a misericórdia do Senhor Jesus poderia escrever. Aleluia! No ano de 1996, o Senhor permitiu que eu viesse de Campina Grande para São Paulo em busca de uma vida melhor. Eu era jovem, cheio de esperanças, acreditando que aqui encontraria trabalho e poderia ajudar minha família que havia ficado lá no Nordeste. Mas, irmãos, os planos do homem são muitos, porém a resposta certa vem do Senhor. Glória a Deus! Quando cheguei, logo percebi que a realidade não era nada daquilo que eu imaginava. Os trabalhos não deram certo, as portas foram se fechando uma atrás da outra, e em pouco tempo me vi sozinho, sem rumo, perambulando pelas ruas dessa grande cidade. Aleluia! Comecei a andar pelo Ceasa, procurando algum serviço, ou até mesmo algo para comer. Dormia em garagens emprestadas, em caminhões parados, e muitas vezes passava noites ao relento. A fome era tamanha que meu corpo foi se consumindo. Cheguei a pesar apenas 42 quilos. Meus dentes estavam todos estragados, a saúde já debilitada. E a alma? Ah, irmãos, a alma parecia se desfazer em tristeza. Passei a conhecer de perto a dor de ver gente perecendo nas ruas. Vi colegas de calçada sendo levados pela morte. Vi outros caindo no vício sem retorno. Mas eu ainda estava de pé, porque a mão do Senhor me sustentava, mesmo quando eu não entendia. Aleluia! Certa vez, já fraco e sem comer havia 3 dias, ouvi de um colega que uma senhora, ali no Tatuapé, às vezes ajudava moradores de rua com alimento. Eu estava tão envergonhado que nem coragem de pedir comida eu tinha. Então fui até a casa dela apenas para pedir um copo de água. Quando bati no portão, aquela irmã, que servia a Deus na congregação cristã, veio ao meu encontro. Mal sabia eu que 20 dias antes, Deus havia mostrado a ela em revelação que um jovem em situação de rua viria pedir algo, e que era para recebê-lo porque o Senhor tinha uma grande obra na vida dele. Aleluia! Ela me olhou e disse: "Moço, posso lhe dar um abraço?" Irmãos, fazia mais de 3 anos que eu não sabia o que era sentir um abraço. Estava sujo, fraco, cabisbaixo, mas respondi: "Se a senhora quiser." Quando ela me abraçou, algo aconteceu dentro de mim. Parecia que o tempo voltou. Naquele instante, me lembrei da minha casa lá na Paraíba, da minha mãe preparando cuscuz com caldo de feijão e pezinho de galinha, do lençol simples que eu tinha, do abraço apertado da minha mãezinha. Aleluia! As lágrimas desceram sem que eu pudesse conter. A irmã me deu um copo de leite com Nescau e 2 pães. Misturei aqueles pães com as lágrimas e comi agradecendo a Deus. Foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Mas, irmãos, a luta ainda não tinha acabado. Voltei para a praça onde dormia e chorei dizendo a Deus: "Senhor, eu não aguento mais. Eu já sou um indigente. Não tem mais jeito para mim." Parecia que eu estava desistindo de tudo. Mas mal sabia eu que o Senhor estava apenas começando a escrever a minha história. Aleluia! Nos dias seguintes, cheguei a ser confundido com um policial por outro morador de rua. Ele ficou irritado, puxou uma arma e disse que ia me matar. Eu respondi: "Moço, no mínimo você tem um barraco para morar e 3 refeições por dia. Eu não tenho nada. Morrer, para mim, é lucro." Ele puxou o gatilho, irmãos, mas nenhum tiro saiu. Glória ao nome de Jesus! O Senhor me poupou mais uma vez. E assim eu fui seguindo, cada dia mais fraco, já doente, com pneumonia, anemia e uma tristeza profunda. Mas o Deus vivo que tudo vê já estava preparando o livramento. Depois daquele dia em que a arma não disparou contra mim, eu comecei a perceber que havia uma mão invisível me guardando. Mesmo sem forças, mesmo sem esperança, algo ainda me mantinha vivo. Mas a verdade, irmãos, é que a cada manhã parecia mais difícil. Eu caminhava pelas ruas de São Paulo como uma sombra, sem destino, sem perspectiva, sem nada. Dormia em praças, em garagens de desconhecidos, em cima de caixotes de feira. Havia noites em que a chuva molhava meu corpo inteiro e eu tremia até amanhecer.
O frio parecia me cortar como faca. Muitas vezes, abraçava meus próprios joelhos tentando aquecer o pouco de vida que ainda restava em mim. O corpo estava cada vez mais fraco. Pneumonia, anemia, feridas na pele. Eu sentia que a morte rondava cada esquina. Meus olhos já não se reconheciam no reflexo dos vidros das lojas. Um jovem que havia saído cheio de planos da Paraíba, agora era apenas um mendigo maltrapilho, sujo e faminto. Não era raro ouvir palavras que cortavam mais do que qualquer faca. Vai arrumar um trabalho, vagabundo! Some daqui, você assusta os clientes! E eu, cabisbaixo, seguia em silêncio, carregando no peito um coração quebrado. Certa vez, depois de 3 dias sem comer, decidi ir até a casa daquela senhora no Tatuapé, a mesma que já havia me dado um copo de leite e pão, mas, com vergonha, pedi apenas água. Ela, olhando para mim, sentiu em seu coração que era eu o moço que Deus havia lhe mostrado em revelação, e mais uma vez insistiu para me abraçar. Naquele abraço, eu voltei a sentir o calor da vida. Vieram à minha mente lembranças da minha infância, minha mãe me chamando para jantar, o cheiro do cuscuz no fogão, o aconchego do meu lençol simples. Era como se o céu tivesse descido ali, no meio daquela rua. Ainda assim, ao voltar para a praça onde dormia, o desespero me consumiu. Eu chorei como nunca havia chorado e disse em voz alta: Senhor, eu não aguento mais. Eu já sou um indigente. Não tem mais jeito para mim. Foi então que, certa manhã, debilitado e quase sem forças para me erguer, cruzei novamente com aquele casal de irmãos que ia para a igreja. Eles me chamaram e disseram: Por que você não vai conosco amanhã? Naquele dia eu respondi que não podia, porque tentaria arrumar algum alimento na Feira da Penha. Mas algo dentro de mim ficou inquieto. À noite, tentei dormir em uma praça perto da feira, mas alguns homens se desentenderam comigo. Bateram em mim, ameaçaram colocar fogo no meu corpo e eu só escapei porque consegui me esconder debaixo de um tabuleiro de feira. Acordei com o corpo dolorido, as unhas machucadas, a alma em pedaços. E foi ali, sentado no chão gelado, que uma decisão nasceu dentro de mim. Se amanhã eu ainda estiver vivo, vou com aqueles irmãos, porque se existe mesmo um Deus, eu preciso conhecê-lo. Na manhã seguinte, ainda mancando, fui até a farmácia da esquina, comprei um pequeno curativo com as poucas moedas que tinha e segui em direção à casa dos irmãos. Eles me receberam com alegria e juntos fomos para a igreja. Quando cheguei, vi todos ajoelhando para orar. Eu também dobrei os joelhos, ainda sujo, fraco e maltrapilho, e pela primeira vez na minha vida falei com Deus dentro daquela casa de oração. Senhor, se aqui é o lugar onde Tu estás, olha a minha situação. Faz em minutos o que as clínicas não conseguem fazer em anos. Liberta-me, limpa-me, faz de mim um cidadão. Foi nesse momento que algo extraordinário começou a acontecer. Quando entrei naquela casa de oração pela primeira vez, o coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Eu estava nervoso, envergonhado, sem saber como me comportar. As roupas rasgadas denunciavam a vida que eu levava, e eu temia que as pessoas me olhassem com desprezo. Mas, para minha surpresa, ninguém me rejeitou. Os irmãos me receberam com simplicidade e respeito, como se eu fosse um deles. Sentei-me no último banco, tentando passar despercebido, mas dentro de mim a batalha era grande. Uma voz dizia: Você não merece estar aqui, volte para a rua. Outra voz, mais suave, dizia: Fique, é aqui que vou falar contigo. Quando anunciaram a oração, vi todos se ajoelhando. Alguns irmãos de terno dobraram seus joelhos com reverência. As irmãs de véu na cabeça se inclinavam com respeito e devoção. Aquela cena ficou gravada em meu coração. Eu também dobrei os joelhos, ainda sem entender direito, e com o rosto em terra falei baixinho: Senhor, se aqui é o lugar onde Tu estás, olha a minha condição. Eu não tenho mais nada. Faz em minutos o que clínicas não conseguem fazer em anos. Liberta-me, limpa-me, faz de mim um cidadão.
Enquanto eu falava, algo começou a mudar. Uma paz diferente que eu nunca havia experimentado começou a invadir meu coração. As lágrimas caíam sem parar. Eu nem conseguia controlar. Parecia que alguém estava me abraçando de novo, só que dessa vez não era abraço humano. Era como se mãos invisíveis me envolvessem. No meio daquela oração, o servo que atendia o culto se levantou e, tomado por uma virtude que eu nunca havia visto, disse: "Hoje entrou aqui um moço. Eu fui te buscar nas profundezas das trevas. E para que saibas que é contigo, vou falar o teu nome. José Ninguém. O que as clínicas não podem fazer em meses ou anos, eu faço agora. Eu te liberto por esta palavra." Irmãos, eu estremeci inteiro. Eu nunca tinha visto algo assim. Aquele homem não me conhecia. Ninguém ali sabia a minha história, mas cada palavra parecia ser dirigida diretamente a mim. Era como se Deus tivesse descido para falar comigo. Eu chorava tanto que minhas mãos tremiam. Dentro do meu peito, algo pesado foi arrancado. Eu sentia como se uma corrente tivesse se quebrado. Pela primeira vez em anos, respirei fundo sem sentir aquele peso na alma. E o servo continuou: "Eu vou te mandar de volta para tua terra, porque tu não és paulista. Vou te dar uma das minhas filhas como esposa e vou te chamar no meu ministério." Naquela hora, eu não compreendi direito essas últimas palavras, mas eu entendi a libertação. Levantei-me daquele banco com uma certeza que nunca mais me deixou. A paz que eu buscava estava ali. Ao final do culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam, eu fiquei parado, meio sem saber o que dizer. Uma voz dentro de mim, suave e firme, ecoou como se viesse do teto: "Esta é a única chance que eu te dou." Voltei para a rua naquela noite, mas voltei diferente. Eu não era mais o mesmo. Aquele vazio que me consumia havia sido preenchido. A tristeza profunda que me acompanhava foi arrancada pela raiz. Eu sabia que algo sobrenatural havia acontecido. E mesmo voltando a dormir em garagens e praças, já não era mais o mesmo José. Eu já não tinha medo como antes. Eu sabia que não estava sozinho. Nos dias seguintes, o inimigo ainda tentou se levantar. Chegaram a me atacar novamente. Uma vez, jogaram um pedaço de ferro pesado na minha direção, tentando me matar. Na hora, lembrei-me do que uma irmã tinha me ensinado. Quando estiver em perigo, diga: "Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue." Foi o que eu fiz. O ferro veio em minha direção, mas desviou e atingiu outra pessoa. E mais uma vez, percebi que a mão de Deus estava me guardando. Cada livramento era uma confirmação. E dentro de mim crescia a certeza: eu encontrei o lugar onde Deus fala comigo. Nunca mais sairei daqui. Depois daquele culto em que o Senhor falou comigo e me libertou, eu sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma. Ainda dormia em garagens emprestadas, ainda enfrentava a fome e o frio das ruas, mas dentro de mim havia algo novo, uma certeza firme de que Deus estava comigo. Nos primeiros dias foi um desafio. Eu ainda não tinha comida, nem roupas dignas, nem sequer um lugar fixo para dormir. Mas toda vez que a fome apertava ou o desespero tentava voltar, eu dobrava os joelhos e dizia: "Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue." E sempre vinha um consolo. Às vezes era alguém que aparecia com um prato de comida. Outras vezes, um desconhecido que me oferecia ajuda sem nem eu pedir. A mão de Deus estava presente em cada detalhe. Uma noite, cansado e fraco, sentei em um canto e pensei: talvez eu não consiga continuar. Talvez eu caia de novo nas ruas e acabe como tantos outros. Mas logo lembrei da palavra que o servo havia entregado. O que as clínicas não conseguem fazer em meses ou anos, eu faço agora. Aquela frase ecoava dentro de mim. Era como se o próprio céu me lembrasse: você não está mais sozinho. E foi assim que, pouco a pouco, as promessas começaram a se cumprir. Certa manhã, eu caminhava para um culto em São Mateus, ainda com a mesma roupa rasgada de sempre. Enquanto os irmãos se ajeitavam, arrumados, eu me encolhia no banco para não chamar atenção.
No coração, eu fazia uma oração simples: Senhor, eu não tenho nada, mas eu só quero sentir a tua presença. Durante a pregação, o servo de Deus, tomado pelo Espírito, disse em alta voz: Entrou aqui hoje um moço que não veio atrás de nada desta vida. Não veio atrás de namoro, não veio atrás de riqueza, mas veio atrás do dom do Senhor, pois esta noite eu selo a promessa. Na hora, eu entendi que era comigo, dobrando os joelhos na última oração, e senti como se uma bola de fogo descesse do teto e tocasse meu rosto. Comecei a falar em novas línguas sem entender de onde vinham aquelas palavras. Foi o selo da promessa. E, irmãos, algo sobrenatural aconteceu. A fome que tanto me atormentava desapareceu. Eu continuava pobre, sem dinheiro e sem fartura, mas a sensação de vazio no estômago não existia mais. Era como se o próprio Espírito Santo me sustentasse. Poucos dias depois, fui convidado para um ensaio local. Cheguei fraco, quase desmaiando, mas obedeci ao que Deus tinha colocado em meu coração. Lembro-me de cruzar as pernas para disfarçar a fraqueza. Enquanto os músicos tocavam, eu só pensava: Senhor, só o Senhor sabe como está meu corpo. Quando terminou o ensaio, um dos irmãos veio até mim e disse: Vem comigo. Eu segui sem entender. Passamos por uma porta e entramos numa sala onde havia uma mesa enorme, cheia de pães, sucos, sopas e sanduíches. Naquele instante, não consegui me conter. Comecei a chorar e glorificar em línguas. Era como se o próprio Deus tivesse preparado aquele banquete para mim. Uma voz suave falou no meu coração: Eu sou o teu pastor. Enquanto comia, um dos irmãos perguntou de onde eu era. Com lágrimas nos olhos, respondi: Eu moro na rua. Durmo em garagens emprestadas, cuido de cachorros para não dormir ao relento. Não tenho comida, não tenho roupas, não tenho nada. Só tenho a graça de Jesus. Naquele dia, o Senhor moveu corações. Um dentista que estava presente disse: Amanhã quero que você vá ao meu consultório. O que não presta eu arranco, e o que presta eu restauro. Outro irmão disse: Vamos levá-lo a uma loja para lhe dar roupas novas. E ainda outras irmãs se ofereceram para cuidar de mim. A partir daquele momento, eu nunca mais passei fome. Foi o início do cumprimento das promessas. E eu entendi que o Senhor estava me levantando para algo maior. Depois daquela grande experiência na igreja, irmãos, eu voltei para a rua, porque ainda não tinha onde morar. Mas, mesmo retornando para as calçadas e garagens, já não era o mesmo. Algo havia mudado dentro de mim. Eu não era mais aquele homem desesperado, porque agora eu sabia que Deus estava comigo. A fome e o frio ainda existiam, mas o vazio que me consumia tinha sido preenchido. Eu voltava para a praça, deitava no chão duro, mas de olhos fechados lembrava da presença de Deus que havia sentido na oração, e isso me dava forças para continuar. Aos poucos, a Irmandade começou a se aproximar. Alguns irmãos que me viam sempre nos cultos perceberam minha situação. Uma irmã chegou e disse: Meu filho, você tem jantado? Eu, envergonhado, baixei a cabeça e balancei negativamente. Ela sorriu e me levou até sua casa. Preparou arroz, feijão e frango, e eu comi chorando, porque sabia que não era ela apenas. Era o Senhor usando a vida dela para me sustentar. Um irmão músico, ao ver minhas roupas rasgadas, me chamou de lado e disse: Amanhã vamos comigo a uma loja. Deus tocou no meu coração. No dia seguinte, ele me comprou 2 mudas de roupa. E eu que só tinha aquela camisa rasgada e um único par de sapatos gastos, agora tinha roupas limpas para ir aos cultos. Aquilo para mim foi como se tivesse recebido um tesouro. Outro irmão, dono de uma pequena quitanda, me chamou para ajudá-lo a descarregar frutas de madrugada. Era trabalho pesado, mas eu aceitei com alegria, porque finalmente tinha a oportunidade de trabalhar. Cada caixa que eu levantava era acompanhada de uma oração em silêncio. Senhor, obrigado por me dar força. Com o pouco que ganhava, eu comprei sabonete, um pente e comecei a cuidar da higiene, porque queria estar na casa de Deus limpo e apresentável. Não demorou muito, consegui juntar algum dinheiro. Um irmão da igreja me falou de uma casinha simples para alugar no bairro São Mateus. Era pequena, de madeira, mas para mim era um palácio. Entrei naquela casa sem móveis, apenas com um colchão doado pela Irmandade. E quando me deitei naquela primeira noite sob um teto só meu, chorei de gratidão. Não era mais a rua,
Era um lar, ainda que humilde, preparado pela mão de Deus. Eu não perdia um culto. Todo domingo cedo eu estava no culto de jovens e menores. À tarde, na reunião da mocidade. E à noite no culto oficial. Às vezes, cansado do trabalho, com calos nas mãos e o corpo dolorido, eu mesmo assim ia, porque sabia que era ali que o Senhor me renovava. Muitas vezes, quando a palavra era anunciada, parecia que cada versículo era dirigido só para mim. Era como se Deus me dissesse: eu não te trouxe até aqui para te deixar. Foi nesse tempo que tomei uma das decisões mais importantes da minha vida: descer as águas do batismo. Eu havia sido resgatado do fundo do poço e agora queria firmar minha aliança com o Senhor. O dia do batismo foi inesquecível. Eu vesti uma roupa branca simples e quando entrei naquelas águas, senti que tudo que era do passado ficava para trás. Ao sair, parecia que até o peso do meu corpo tinha diminuído. Me sentia limpo, renovado, filho de Deus. Depois disso, a obra só cresceu. Continuei trabalhando firme. Um irmão me ajudou a conseguir emprego fixo em uma transportadora. Era serviço pesado, descarregar caminhões, mas eu fazia com alegria, porque sabia que o Senhor havia preparado. Com o salário, consegui melhorar a casinha, comprar alguns móveis usados e até mandar uma ajuda pequena para minha mãe na Paraíba. Os anos foram passando e eu permaneci fiel. Congregava com alegria, sempre nos primeiros bancos. Os cooperadores e anciãos começaram a notar a mudança em mim. Um deles, em uma visita, disse: "Irmão José, continue firme, porque Deus tem uma grande obra na tua vida." Eu guardei aquilo no coração, mas não me achava digno de nada. Certa noite, depois de um culto oficial em São Mateus, o servo de Deus, tomado por uma virtude, disse: "Há aqui um irmão que foi arrancado das ruas e que hoje o Senhor levanta como testemunho vivo. Eu vou usá-lo no meu ministério." Eu estremeci. Sabia que era comigo, mas minha mente não alcançava como aquilo poderia acontecer. Os anos seguiram e a palavra foi se cumprindo passo a passo. Em 2002, o Senhor me levou para Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. Ali, comecei a ajudar nos cultos, sempre com temor e simplicidade. Era eu quem chegava mais cedo para acender as luzes, varrer o chão, ajudar os músicos a arrumarem os instrumentos. E cada vez que dobrava os joelhos, sentia o Senhor confirmando: "Persevera, porque eu sou contigo." Foi ali que recebi a chamada para cooperador de ofício ministerial. Eu, que um dia fora José Ninguém nas ruas de São Paulo, agora era cooperador na casa de Deus. Foram 19 anos atendendo com zelo, levando a palavra, visitando famílias, cuidando dos jovens e menores. Quantas vezes saí de madrugada para orar em hospitais? Quantas vezes vi almas voltando para Cristo? Quantas vezes o Senhor me deu palavra de consolo para lares aflitos? E em 2021, para a glória de Deus, fui separado para o ministério de ancião. Naquele dia, quando o ministério colocou as mãos sobre minha cabeça, eu me lembrei do garoto fraco e faminto que chorava em uma praça em São Paulo dizendo: "Senhor, não dá mais para viver." E percebi que Deus havia escrito uma história que nem eu ousaria sonhar. Hoje, irmãos, quando olho para trás, vejo cada detalhe do cuidado de Deus. Do pão que recebi na primeira visita, até a casa que aluguei. Do primeiro trabalho pesado, até o púlpito onde sirvo hoje. Cada passo foi conduzido pela mão do Senhor. E quero deixar uma palavra para quem escuta este testemunho. Talvez você esteja em uma luta, se sentindo só, pensando que não tem mais jeito. Eu quero te dizer: há um Deus que pode mudar a tua história. O mesmo que me levantou das ruas, pode te levantar também. Não importa a condição, não importa a dor. Dobre os joelhos e clame: "Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue." Ele vai ouvir. Peço aos irmãos que estão ouvindo, curtam este vídeo, deixem seu comentário e compartilhem com mais irmãos para que mais almas possam ser alcançadas e edificadas por esta obra. Porque esta história não é sobre mim, é sobre o poder de Deus.